No Brasil, há cerca de 250 mil presos provisórios, segundo os últimos dados do Infopem, divulgados este ano e que dizem respeito a 2014. A grande maioria estará apta para votar nas eleições municipais de outubro. É o que determina o artigo 15 da Constituição Federal. Também não perdem o direito do voto os menores de 18 anos e maiores de 16 que cumprem medidas socioeducativas. E cabe à Justiça Eleitoral garantir que estes cidadãos tenham o direito respeitado. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Wandelino Cardoso, especialista em direito eleitoral e penal, e que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde, telespectador. Obrigado pela oportunidade. Bom, vamos começar a nossa conversa explicando direitinho quem é esse preso provisório que pode votar. Não é qualquer preso provisório, ele tem que ter... O que garante o direito a ele? É importante, Érica, nós salientarmos o seguinte, que o preso provisório é aquele que está cumprindo pena, não por pena de condenação, objeto de condenação por determinação processual. Mas essa expressão, essa locução preso provisório, cumpre salientar que existem diversas situações que pode estabelecer o preso provisório, ou seja, é aquele preso porque foi preso em flagrante, é aquele preso por prisão preventiva ou prisão temporária, ou seja, esses mecanismos de natureza processual prisional, ele visa assegurar a instrução processual penal e evitar que o indivíduo que praticou um ato de delinquência numa determinada fase, que ele possa insurgir contra situações dessa natureza e possa perturbar ou atrapalhar as investigações. Então, em razão dessas circunstâncias, ele pode sim participar do processo eleitoral. Por quê? Porque não existe sobre ele nenhum estigma, nenhuma natureza de natureza processual, de natureza do direito material penal, também que possa estabelecer e afastar ele dessa possibilidade. E é importante salientar também que a Constituição da República diz o seguinte, que aos litigantes em processo administrativo, judicial, etc., são assegurados o contraditório, a ampla defesa e todos os meios necessários para isso. É evidente que me permita aproveitar essa oportunidade, ressaltar que a lei processual penal no Brasil ela é bastante complexa. Então, ela permite uma série de mecanismos de ordem protelatória, recursos que o advogado às vezes utiliza esses meios para poder impulsionar o processo para frente, para evitar o braço forte da justiça alcançar aquele preso e estabelecer a pena. Então, em tese, a resposta contundente é essa: o preso provisório pode participar do processo seletivo. Já um detento que já está cumprindo uma condenação transitada em julgado, esse não pode votar? Isso. Esse detento que já teve a pena transitada em julgada, ele não pode votar. Por quê? Porque existe o ordenamento jurídico, tanto na visão do direito penal quanto na visão constitucional, que determina o seguinte, que o indivíduo que foi condenado por ação penal, ele está com os direitos suspensos, os direitos políticos suspensos. Então, em razão dessa circunstância, ele não está apto para votar em função dessa suspensão. Mas é interessante salientar, Érica, que o legislador ele foi sábio ao estabelecer essa metodologia, porque se ele não estabelecesse isso, ou seja, ele estaria cumprindo pena, estaria encarcerado, mas ele estaria livre para a prática de determinados atos. Então isso foi uma decisão sábia, coerente, lógica, que ele não estaria conspirando contra a lógica. Por essa determinação é que o legislador estabeleceu. Agora é importante salientar também que na visão do princípio constitucional, a Constituição garante que ninguém será considerado culpado de sentença penal condenatória antes do trânsito em julgado. Ou seja, me permita, com a devida vênia, esclarecer aos nossos telespectadores que essa locução trânsito em julgado significa que ele está cobertado por um procedimento que ele estabeleceu uma forma que não permite tocar no processo mais. Por quê? Porque se fosse dessa forma, esse não operasse o trânsito em julgado, em qualquer situação, tanto o advogado quanto o órgão da acusação, representado pelo Ministério Público, ele poderia, em tese, tocar no processo novamente para estabelecer uma nova sistemática, um novo procedimento. Então,
o legislador ele estabeleceu essa forma definitiva, não pode tocar nesse processo porque ele está com o trânsito em julgado. Tá ótimo, doutora. A gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa. A gente já volta no próximo bloco nesse assunto. Obrigado, ainda. Só um Érica. minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Vandelino Cardoso, especialista em direito eleitoral, que hoje conversa com a gente a respeito do voto do preso provisório, em que situação também o preso que está sob tutela do Estado aí pode votar, né, doutor? O senhor disse que o legislador foi sábio em tirar o direito de cidadania do preso que já foi condenado, transitado julgado, de votar. Mas existe alguma situação em que esse preso que está condenado aí com uma condenação definitiva, tem algum procedimento adotado para controle de admissibilidade desse voto desse condenado? Na realidade, existe um mecanismo bastante eficiente, ou seja, aquele órgão do Poder Judiciário que fez o processamento da ação e que ele fez a condenação, ou seja, como nós colocamos antecedentemente, não existe mais possibilidade da interposição de qualquer mecanismo de ordem processual jurídica para reabrir, para ter uma outra visão processual. Então, estabelecido esse procedimento, esse mecanismo, ele está, como se diz assim, entre aspas, devidamente selado para aquilo. Então, agora, o que ocorre? O órgão processante, o órgão que fez o acompanhamento da ação processual, tanto nas instâncias, na primeira e segunda instância, quanto nos tribunais superiores, com aqueles que gozam de foro privilegiado, como no Supremo Tribunal Federal. Então, esse órgão, ele tem um procedimento de que, com o trânsito em julgado, emite-se um procedimento chamado certidão de trânsito em julgado, e esse órgão processante e objeto da condenação, ele remete para a Justiça Eleitoral para fazer esse controle, para evitar uma burla de qualquer natureza, porque senão seria uma espécie de negação da negação, porque o órgão condenou, a legislação não permite, e ele estaria, então, possibilitando, abrindo essa oportunidade para que o acusado, o condenado promovesse esse voto. O princípio da presunção de inocência é absoluto? Não, pois é, na realidade, Érica, essa pergunta que você colocou é muito inteligente, mas é importante salientar o seguinte, que o princípio da presunção, ele não é absoluto. Na realidade, o que significa o princípio da presunção de inocência? O legislador, ele estabeleceu, e é um procedimento doutrinário, e muita jurisprudência que ocorre entre os tribunais, para que o indivíduo que cometeu um delito de natureza penal, ele, enquanto não tiver o processamento da ação e objeto da condenação em definitivo, ele estaria, como se fosse assim, nós acreditamos que, inobstante a acusação de ter cometido o crime, ele não cometeu o crime, então ele é inocente até que prove o contrário. Mas observa bem, esse princípio da presunção de inocência, ele tem sido objeto de debate, inclusive nos tribunais superiores. Às vezes abre uma certa polêmica com relação a isso. Por quê? Porque no princípio da presunção de inocência, poderíamos estabelecer da seguinte forma: olha, se ele é inocente, e por que para a sociedade não aplica esse princípio que é tão inteligente, tão sábio, tão seguro, se ele poderia continuar delinquindo? Então, a rigor, nós poderíamos falar que esse princípio, ele não é absoluto, não é uma situação absolutamente em conteste, estanque, justamente por isso, para evitar que fatos dessa natureza ele venha incidir e delinquir novamente e causar um dano. Então, poderia haver o cerceamento à pena corpórea, manter o indivíduo encarcerado por um determinado período, até que se proceda um outro procedimento que ofereça uma certa segurança para a sociedade. Tá ótimo, doutor Vandelino Cardoso conversou com a gente hoje a respeito do voto de quem está sob tutela do Estado, está preso, o voto do preso provisório. Obrigada pela participação. Daria tempo para a gente falar de não daria dá mais tempo, né? O nosso tempo é muito curto, mas a gente poderia continuar tratando desse assunto. Estou sempre à disposição, eu que agradeço pela oportunidade, jornalista Érica. Obrigada pela participação, até uma próxima.